Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Meu nome é Nelson, professor, e hoje vamos falar das propriedades específicas das substâncias. Nesta aula poderá perceber que existem substâncias sim, mas existem características que fazem com que essas substâncias se diferenciem umas das outras. Então, para melhor entender esta aula, vamos avançar. Mas antes de avançarmos, peço para que se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sino de notificações para ser o primeiro a receber os próximos vídeos. Coloque o seu like se gosta deste tipo de conteúdo e partilhe o vídeo com as pessoas que possam precisar. No final da aula, por favor, não se esqueça de colocar seu comentário em relação a esta aula e também apresentar suas dúvidas relacionadas com a aula ou mesmo com assuntos que têm a ver com a química. Então vamos à nossa aula. Primeiro vamos definir as propriedades específicas das substâncias. Então, as propriedades específicas das substâncias são as qualidades que caracterizam certas substâncias. Então, vamos pegar o primeiro exemplo de uma propriedade que é o ponto de fusão. O ponto de fusão é a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Então, vamos pegar aqui como exemplo dois tipos de substâncias. A água, que em condições normais encontramos no estado líquido. Vamos falar de temperaturas de 16 graus, 20 graus, 30 graus, mas também podemos, nesta mesma temperatura, encontrar, vamos supor de 20 graus, encontrar o ferro, o sal da cozinha, no estado sólido. Então, o que isso significa que o ponto de fusão da água é mais baixo em relação ao ponto de fusão do sal. O sal ainda está no estado sólido, quer dizer, ainda não chegou no seu ponto de fusão, enquanto que a água que já está no estado líquido já passou do seu ponto de fusão. Vamos para outra propriedade que é o ponto de ebulição, que é a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, vamos pegar o ar. O ar encontra-se já no estado gasoso, quer dizer que já atingiu o seu ponto de ebulição. Mas se nós pegarmos a água em condições normais de temperatura, nesta temperatura ambiente, está no estado líquido, quer dizer que ainda não alcançou o seu ponto de ebulição. Então quer dizer, em outras palavras, que o ar tem um ponto de ebulição muito mais baixo, abaixo mesmo desta temperatura que nós nos habituamos nela, em relação à água. Então, o ponto de ebulição do ar é mais baixo que o ponto de ebulição da água. Outra propriedade é a densidade. A densidade indica-nos se uma dada massa da substância, ocupando um dado volume, tem maior ou menor massa, ou seja, é a divisão entre a massa e o volume. Suponhamos que queira medir 1 kg de esponja e 1 kg de pregos. Você vai precisar de maior volume de esponja para conseguir medir 1 kg, mas vai precisar de menor volume de pregos para medir 1 kg. Então, o que quer dizer é que o prego tem maior densidade, porque com menor volume consegue medir 1 kg, é mais pesado, tem mais densidade, enquanto que a esponja tem menor densidade porque precisa de maior volume para poder medir 1 kg. Outra propriedade específica é o estado físico, ou seja, o estado de agregação das partículas da matéria. Já sabemos que existem três tipos de estados, que são sólido, líquido e gasoso. Existem substâncias que são encontradas normalmente no estado gasoso, que é o exemplo do oxigênio. Outras substâncias encontradas normalmente no estado líquido, um exemplo é a água, e substâncias que normalmente são encontradas no estado sólido, por exemplo, a lenha ou o prego. A cor. Então, a matéria pode ter cor ou pode não ter cor. A água, por exemplo, é incolor, mas se for a pegar o refrigerante, há de perceber que tem uma certa cor. Sabor. Então, a matéria pode ser insípida ou sem sabor, o exemplo concreto é a água, ou sípida, com sabor, o vinho. Odor é outra propriedade específica, e neste caso a matéria pode ser inodor, ou seja, sem cheiro, por exemplo a água, ou
odorífico com cheiro, por exemplo, o cheiro da carne apodrecendo. Então aqui fica um TPC, onde devem procurar, pesquisar na internet os pontos de fusão e de ebulição da água, do álcool, do mercúrio e do ferro. Aí, com este trabalho, poderão perceber que os pontos de fusão e pontos de ebulição destas substâncias são diferentes. A nossa aula termina aqui e muito obrigado pela atenção dispensada. Não se esqueça de partilhar esta aula com mais pessoas que possam precisar desta informação. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de colocar o seu like como forma de mostrar a importância deste vídeo às pessoas que posteriormente poderão visitar e querer assistir este conteúdo, e também o YouTube entender que este vídeo é importante para as pessoas poderem consumir. Deixe o seu comentário, coloque suas dúvidas, suas sugestões de próximos temas de aulas e até a próxima.